Ouça com muita atenção. A sua vida agora, neste momento, ou ela está nas mãos de Deus, ou ela está nas mãos dos homens, ou ela está na mão do diabo. Que é isso, Bispo Edson? Exatamente isso, vou repetir. A sua vida aqui e agora, neste momento, ou está nas mãos de Deus, ou está na mão do homem, ou está na mão das trevas. E eu quero falar para você hoje sobre a poderosa mão de Deus. Quando vem sobre a vida de uma pessoa, o que a mão de Deus é capaz de fazer. Vou te dar um exemplo que parece bobo, mas eu quero que você participe comigo e me responda quando eu te perguntar, por favor. Nós estamos aqui no Brás, do Brás até a zona sul de São Paulo, vamos colocar lá até João Dias, são quase 20 quilômetros de distância. Se eu sair daqui agora a pé, e você sair daqui com o seu carro, sem trânsito, e sem o seu carro quebrar, quem é que chega primeiro? Eu que estou a pé ou você que está de carro? Você tem certeza? Sim ou não? Já coloquei dúvida. Não olha para o meu tamanho não. Mas pela lógica, é claro que você vai chegar primeiro, não tem lógica. O que um carro faz em 20 minutos, eu vou demorar 3 horas. Mas e se você for com Fusca? Quem chega primeiro? O Totó, o Fusca, não tenha dúvida. E se você for a cavalo? Obviamente que quem vai a cavalo vai chegar primeiro. Então me explica o que está escrito aqui na Bíblia. Você está me dizendo que você chega primeiro. Então leia comigo o que está escrito aqui. Você vai entender o que é a mão de Deus. A mão de Deus faz o último ficar primeiro. A mão de Deus faz quem chegar, sai atrasado, chegar em primeiro lugar. Leia aí comigo 1 Reis 18, 44. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. E então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, que era mais ou menos 30 quilômetros da onde ele estava. O que está em amarelo, leia em voz alta comigo. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Ora, Acabe foi de carro, saiu primeiro, Elias foi a pé, saiu depois, mas chegou primeiro. Deixa eu te contar o contexto todo. Depois você lê em casa a história toda. Há 3 anos não chovia em Israel, 3 anos. Uma seca terrível. Não tem água, não tem plantação, não tem plantação, não tem comida, não tem comida, não tem economia. Estava destruída a cidade, não existia economia. Elias subiu ao Monte Carmelo e foi orar, foi falar com Deus para que chovesse. Então ele orou a primeira vez, chamou o auxiliar dele e disse: tem alguma nuvem aí no céu? O auxiliar disse: não tem nada. Então ele orou a 2ª vez, a 3ª vez, a 4ª vez, a 5ª. Na 7ª vez ele falou: volta lá e olha em direção ao mar. Quando o garoto olhou, ele viu uma nuvem pequenininha do tamanho da palma da mão de um homem. Um sinalzinho pequenininho, que é o que começa, o seu testemunho começa com um sinal. Então ele viu uma nuvenzinha. Quando viu, Elias falou assim: olha, vai lá e avisa o rei Acabe, para ele pegar o carro dele e correr antes que a chuva o detenha. Porque se ele for mole, ele vai ficar atolado na lama no meio do caminho. Manda ele correr. Acabe ouviu o recado e quando ele olha para cima, o céu já estava enegrecendo. Brrr, trovão para tudo que é lado, uma ventania. Ele pegou a carruagem dele e mais do que depressa foi. Elias continuou no monte e continuou falando com Deus.
Quando Acabe chegou lá em Jezreel, 30 quilômetros depois, quem que já estava lá esperando ele? Eu imagino Elias com a sobrancelha sozinho. Cheguei primeiro. Mas ele foi sem cavalo, ele foi sem carro, ele foi sem carruagem. Como é que ele fez esse feito impossível? Você leu a frase em amarelo: veio sobre ele a mão do Senhor. Então significa dizer que quando a mão do Senhor vem sobre uma pessoa, o impossível se torna possível. Impossível é a mão do Senhor vir sobre a vida de uma pessoa e não acontecer nada. Impossível é a mão do Senhor vir numa empresa e a empresa continuar amarrada. Impossível é a mão de Deus tocar na sua vida financeira e ela continuar do jeito que está. Isso sim é impossível. Então eu disse para você que a sua vida ou está nas mãos de Deus, ou está nas mãos do homem, ou está nas mãos das trevas, de Satanás. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Mas é verdade, minha gente. Pra você ter uma noção do poder da mão, tamanho da mão de Deus, a Bíblia não diz que a mão de Deus mede os céus a palmos. Você pega o planeta Terra, que pra gente é tão grande, é um cisco de poeira no meio do universo. E se você pegar um grão de areia e colocar na palma da sua mão, é a mesma coisa que Deus pegar o planeta Terra e colocar na palma da mão dele. Ele mede os céus a palmos. Agora pega o ser humano. Se fosse para colocar o ser humano para medir a Terra a palmos, a Terra tem 45 milhões de metros. Se você for percorrer ela em toda a sua circunferência, 45 milhões de metros. Sabe o que dá? Dá 180 milhões de palmos. Então se for comparar a sua mão com a mão de Deus, ou a mão do homem com a mão de Deus, é covardia, não tem lógica. E a gente tem visto que infelizmente as pessoas aprenderam a confiar na mão do homem e não aprenderam a confiar na mão de Deus. Muitas pessoas colocam a mão do mal como se fosse uma coisa forte e a mão de Deus como se fosse uma coisa fraca. Ela vive dizendo, o diabo amarrou isso, Satanás amarrou aquilo, olha, ele impediu isso, ele trancou aquilo. Mas pera lá, se tem o diabo para trancar, não tem Deus para destrancar? Se tem o diabo para amarrar, não tem Deus para desamarrar, gente? Se tem ele para derrubar, não tem Deus para levantar? Então qual mão é mais forte, a de Deus ou a dele? Mas cabe a eu confiar nessa mão e me lançar nessa mão. Me lançar sobre essa mão. Até nos desenhos animados, quando se pinta uma figura do diabo, pinta a figura de um homem forte, robusto. E quando pinta a figura de Jesus, está Jesus numa cruz, magricelo. Poxa, dá uma raiva. A figura do todo-poderoso fraco, e a figura do fraco como se fosse todo-poderoso. Então a gente tem que começar a tratar Deus como Deus. Começar a tratar a mão de Deus como mão de Deus. Porque se ela chegar hoje na sua vida, você vai avançar. Você pode ser o último da fila, você vai para frente de batalha. Você pode ter saído atrasado, mas vai chegar adiantado. Em nome do Senhor Jesus, essa é a nossa fé. É a fé da Universal. E por falar em Universal, qual pessoa nesse planeta que pode dizer que a mão de Deus não está nessa igreja? Pode detestar a Universal, pode criticar, pode falar mal, pode falar o que quiser, mas eu duvido que tem uma pessoa que pode dizer assim, olha, a mão de Deus não está lá. Porque uma igreja que começou num coreto, numa praça suja, cheio de viciados, craqueiros, cheiradores de cola, mendigos, moradores de rua, porque não tinha um teto para pregar, então pregava na praça. E de lá para cá, olha o que Deus fez nessa igreja, um templo de Salomão. Então não tem como não dizer que não foi a mão do Senhor, a mão de Deus sobre esse lugar. Podem odiar o bispo Macedo, falar mal, mas eu duvido que tem uma pessoa que pode dizer que a mão de Deus não está sobre a vida deste homem. Duvido. Porque já tentaram destruir de tudo que é jeito, inclusive a maior rede, que sempre foi considerada a maior rede de televisão do Brasil, tentou destruir, tentou esmagar, mas não contava que a mão de Deus estava sobre ele. Então não me interessa o que o fulano fala, o que o Beltrano pensa, o que me dizem, quem quer me destruir ou quem quer me ajudar. Não interessa, eu não estou na mão do homem, é a mão de Deus que vai mudar a minha vida. Se tem 1 milhão de pessoas querendo o meu mal, o problema dá 1 milhão de pessoas. E se tem uma pessoa querendo o meu bem, amém. Mas eu não vou contar com ela, eu conto com a mão do meu Senhor. Porque se ela tocar em você, você vai ter ligeireza, vai avançar no tempo. As coisas que vão acontecer são coisas sobrenaturais e não coisas naturais. Você aprendeu a confiar no homem, aprendeu a colocar sua vida na mão do homem. Tem gente aqui que até hoje a tua vida está na mão do gerente do banco, sua vida está na mão do agiota, e esse miserável desse agiota vem te esmagando, vem sugando até a última gotinha de sangue que você tem. Você fique tranquilo que Deus vai te tirar da mão dele. Mas vai te tirar.
vai vir a mão do Senhor sobre você, e você ainda vai contar o seu testemunho para esse agiota, e ele ainda vai se converter. Tem gente aqui que um familiar te ajudou lá no passado, e até hoje vive jogando na tua cara, dizendo: nossa, você está aqui na minha mão, hein? Se não fosse eu, você não era nada. Deus vai virar o jogo. Um dia ele vai precisar de você, e você não vai tratá-lo como ele te trata. Você vai tratar ele com respeito, com dignidade, vai mostrar que você é filho de Deus. Tem gente aqui que infelizmente, e você sabe disso, quem já fez algum tipo de cirurgia, já teve que ficar na mão do médico, uma pessoa que você não conhecia, mesmo sabendo que é profissional, mas você não conhecia. Você foi para uma anestesia e nem sabia se ia voltar daquela anestesia, e colocou a sua vida 100%, se entregou 100% na mão dele, acreditando que daria certo. E para se entregar a Deus, colocar a vida na mão do Senhor, a pessoa fica fazendo 1000 rodeios para entregar a vida dela na mão de Deus, mas da mão do homem ela entrega. Se a mão do Senhor vier sobre você, nunca mais vai ser a mesma criatura. Amém, gente? Hoje pela manhã eu vi a mão do diabo agindo. Eu vi um recado de Satanás para o povo de segunda-feira. Eu vi o diabo dizendo assim: olha, eu estou na atividade. Cadê aquela carta? Coloca aí para mim, por favor. Essa carta deste senhor, coitado, do Rio de Janeiro. Ao lado está a carta original, o manuscrito, e eu pedi para transcrever para que pudéssemos ler. Olha só, me preocupa muito deixar minha família na mão. Sempre coloquei eles à frente de tudo, e até nessa decisão arriscada para ganhar mais. Mas está claro para mim que está insustentável e não vou conseguir levar adiante. Não vamos ter mais renda, não vou ter com que sustentar a família. E da forma como tudo ocorreu, sei que o meu nome vai ficar queimado neste mercado. Não vou ter onde trabalhar. Sinto um desgosto profundo por ter falhado com tanta força e por deixar todos na mão. Mas melhor acabar com tudo logo e evitar o sofrimento de todos. Diga, está amarrado, hein? Isso aconteceu hoje, 6h20 da manhã. Ele matou a esposa com uma arma branca, uma faca. Pegou as 2 crianças, jogou do 18º andar e em seguida pulou. Por causa de problema financeiro. Ou seja, a mão do diabo veio. E a minha revolta foi tão grande, porque a primeira coisa que me veio à cabeça foi: se a mão do diabo consegue convencer uma pessoa a tomar uma atitude tão forte, como é que a mão de Deus não pode mudar a minha cabeça, a minha maneira de pensar no tocante ao dinheiro, aos negócios, enfim, a vida financeira? Como é que a mão de Deus não pode mudar a minha conduta, o meu ser? Como é que a mão de Deus não pode abrir uma porta? Como é que a mão de Deus não pode mudar a situação, poxa? Você concorda comigo? Então, se a mão de Deus vier sobre você hoje, você começa uma nova vida a partir de agora. Você pode ter 30 anos de igreja e nunca aconteceu nada, mas se a mão de Deus vier agora, você vai arrebentar. Como você pode estar chegando aqui pela primeira vez na sua vida e não está entendendo nada, mas se você crê, meu caro, a mão de Deus vai chegar aí e vai mudar a sua vida, vai tirar do poço, da lama, e daqui a pouco você está aqui contando testemunho com a gente. Se você crê, fique em pé, que eu vou arrebentar aqui neste lugar. Mas é da boca para fora ou é para valer? Pena que a dona Isabel não pôde estar aqui comigo. Olha o que é a mão do Senhor na vida de uma pessoa. Essa senhora estava com câncer no ovário, no intestino, na bexiga, tomada, apodrecendo viva. Quando veio o resultado da biópsia, o médico disse assim: você tem 15 dias de vida, com 2 filhos pequenos para criar, morando num albergue, porque estava desempregado e não tinha dinheiro. O que essa mulher fez? Foi até um fórum e passou as 2 crianças para o juiz e disse: eu vou morrer, não tem como eu criar, eu quero, por favor, que faça um novo registro, como se ela não tivesse pai nem mãe, e dê para adoção. O juiz fez o documento, ela assinou e ela foi embora chorando. Naquele dia, ela indo embora, ela passou em frente a uma igreja, recebeu um jornal, Folha Universal. Na capa do jornal estava lá o título: curada de câncer. Quando ela viu o título, ela falou: preciso buscar ajuda. E chegou até nós. Quando ela chegou, era a época de Fogueira Santa. Doente, desenganada, sem um centavo no bolso. Ela falou: vou fazer esse voto, não tenho nada a perder, vou morrer daqui 15 dias.
Foi, catou papelão, latinha, fez o voto dela, colocou no altar. 10 dias depois a mulher estava curada. Curada! Posteriormente, quando ela fez novos exames, o médico disse: você parece que tem um intestino novo, trompas novas, ovário novo, bexiga nova. E ela começou a refazer a vida dela. Foi trabalhar na casa de um desembargador. Olha o que é a mão do Senhor na vida de uma pessoa. Começou a trabalhar na casa do desembargador. E um dia ela estava chorando, quando o doutor chegou e falou: o que você tem que você está chorando? Ela falou assim: olha, eu perdi meus 2 tesouros e até hoje não consegui recuperar. Eu tinha 2 filhos e eu dei eles para adoção porque eu estava morrendo. E ele falou para ela assim: eu vou te ajudar. Dias depois, o homem entra pela porta de casa com os 2 filhos dela de mãos dadas. Olha o que é a mão do Senhor. Olha o que é o poder de Deus. Entregou para ela e ela se debulhando de chorar. Resumindo, trocando em miúdos, essa mulher hoje é semi-analfabeta. Ela só tem a 2ª série primária, mas tem uma escola aqui no Morumbi que arrebenta. Os 2 filhos restaurados, a saúde restaurada e prosperando. Veio sobre ela a mão do Senhor. Então não tem impossível. A mão do Senhor tocou em você. Pode os céus estarem negros, tempestade, lama, não tem problema. Você pode sair por último, você vai chegar por primeiro. Não tem dificuldade, porque é a mão dele que vai fazer acontecer, não é a sua. E o diabo pode tentar o que quiser. Ele não tem poder, ele não tem domínio, ele não tem autoridade, porque teu Deus é maior. Amém, gente? Só que a mão de Deus chama-se altar. É isso que a pessoa não entende. Mão de Deus chama-se altar. Você quer segurar na mão de Deus? Você tem que estar perto do altar. Você quer o favor de Deus? Então você tem que ter a tua vida no altar.